Você lê o livro de Mórmon com dedicação. Ora com sinceridade. Cumpre seus convênios com fidelidade. Mas às vezes se pergunta: por que não sinto o Espírito Santo com mais clareza? Por que sua voz parece distante? Se você já se sentiu assim, este vídeo é para você. Porque o livro de Mórmon revela 7 verdades sobre o Espírito Santo que a maioria dos santos não percebe. Verdades que podem transformar completamente sua experiência espiritual. A 6ª verdade é especialmente poderosa. Ela muda tudo sobre como você entende o dom que recebeu na confirmação. Fica até o final. Talvez você já tenha experimentado isso. Você estuda as Escrituras regularmente. Vai ao templo. Serve em seu chamado. Mas sente que há algo mais sobre o Espírito Santo que você ainda não compreende completamente. E você se pergunta: como posso reconhecer sua voz com mais clareza? Como posso sentir sua presença de forma mais constante? Aqui está uma verdade importante. O livro de Mórmon não é apenas uma história antiga. É um guia prático sobre como viver com o poder do Espírito Santo todos os dias. E Nefe, Moroni, Alma. Esses profetas não apenas ensinaram sobre o Espírito Santo. Eles ensinaram como reconhecê-lo, como ouvi-lo, e como viver dignos de sua companhia constante. Mas aqui está algo interessante. A maioria dos membros da igreja conhece as doutrinas básicas sobre o Espírito Santo. Sabem que ele é o 3º membro da Trindade. Sabem que testifica da verdade. Mas o livro de Mórmon revela verdades específicas e práticas que muitos santos nunca aplicaram completamente. Neste vídeo, você vai aprender 7 verdades que podem transformar sua relação com o Espírito Santo. Moroni Prometo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Isso está em Moroni, capítulo 10, versículo 5. Perceba, não apenas algumas coisas, todas as coisas. O Espírito Santo pode guiar cada aspecto da sua vida, se você aprender a reconhecê-lo. Vamos às 7 verdades que o livro de Mórmon revela. Primeira verdade: o Espírito Santo fala de maneira mansa e delicada, não como você espera. Muitos membros esperam que o Espírito Santo se manifeste de forma dramática. Esperam sentimentos avassaladores. Experiencias extraordinárias. Mas o livro de Mórmon ensina algo diferente. Nefe disse aos seus irmãos: ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Isso está em 1 Nefe, capítulo 17, versículo 45. Perceba algo crucial. A voz estava lá. O Espírito estava falando. Mas eles não perceberam porque esperavam algo mais forte. A voz mansa e delicada não é uma voz que você ouve com os ouvidos. É uma voz que você sente na mente e no coração. Ela não grita. Ela sussurra. Então, como você reconhece essa voz? Primeiro, pare de esperar experiências dramáticas. O Espírito raramente vem com trovões. Ele vem como uma brisa suave. Segundo, preste atenção aos pensamentos edificantes que vêm durante a oração ou estudo das Escrituras. Esses pensamentos podem ser o Espírito falando. Terceiro, observe os sentimentos de paz, clareza ou desejo de fazer o bem. Esses são os sinais da voz mansa e delicada. Nefe também ensinou: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Isso está em 2 Nefe, capítulo 32, versículo 3. Quando você estuda as Escrituras e sente pensamentos claros sobre o que fazer, isso não é coincidência. É o Espírito Santo guiando você através das palavras de Cristo. Amanhã de manhã, antes de abrir o livro de Mórmon, faça uma pausa. Ore: Pai Celestial, ajuda-me a reconhecer a voz mansa e delicada hoje. Então leia um capítulo prestando atenção aos pensamentos e sentimentos que vêm. Registre essas impressões. Essa é a primeira verdade. E ela prepara você para reconhecer todas as outras. Segunda verdade: o Espírito Santo mostra todas as coisas que você deve fazer. Muitos membros pensam que o Espírito Santo só se manifesta em decisões espirituais grandes. Mas o livro de Mórmon ensina que ele pode guiar cada decisão. Nefe escreveu: se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo,
ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Isso está em 2 Nefe, capítulo 32, versículo 5. Perceba, todas as coisas. Não apenas as decisões sobre casamento, carreira ou missão. Também as decisões diárias, o que estudar, como servir, quando falar, quando ouvir. O Espírito Santo quer guiar sua vida inteira, se você abrir espaço para ele. Então, como você recebe essa orientação? Primeiro, faça perguntas específicas durante a oração. Em vez de ajuda-me hoje, pergunte: devo visitar aquela irmã esta semana? Ou o que devo estudar nas Escrituras? Segundo, haja com base nas impressões que recebe. O Espírito Santo guia aqueles que estão dispostos a seguir. Quando você age, ele dá mais orientação. Terceiro, não espere ter todas as respostas antes de começar. Nefe não sabia como construir um navio, mas começou. O Senhor mostrou o caminho à medida que ele trabalhava. O presidente do Quórum dos 12 ensinou que o Espírito Santo fala mais como um sentimento do que como um som. Ele coloca pensamentos em sua mente como se fossem seus próprios pensamentos. Por isso é tão fácil ignorá-lo. Mas quando você aprende a reconhecer esses pensamentos edificantes como a voz do Espírito, sua vida muda. Esta semana, escolha uma área da sua vida onde você precisa de orientação. Ore especificamente sobre ela todos os dias. Preste atenção aos pensamentos que vêm. Você ficará surpreso com a clareza que o Espírito Santo pode dar. Agora, aqui está a terceira verdade, sobre as condições para receber o Espírito. Terceira verdade: há condições claras para sentir o Espírito, mas são mais simples do que parecem. O livro de Mórmon é muito claro: o Espírito Santo não habita em corações impuros. Mas aqui está o que muitos não entendem: pureza não significa perfeição. Moroni Ensinu. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Isso está em Moroni, capítulo 10, versículo 4. Perceba as três condições: coração sincero, real intenção, fé em Cristo. Coração sincero significa honestidade, não fingir ser o que não é, mas vir como você está. Real intenção significa disposição para agir, estar pronto para mudar se a resposta vier. Fé em Cristo significa confiar que Ele pode e vai responder. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser sincero. Então, como você se qualifica para o Espírito? Primeiro, arrependimento diário. Não espere acumular pecados. Ao final de cada dia, converse com o Pai Celestial sobre onde você errou e peça ajuda para melhorar. Segundo, obediência nos mandamentos básicos. Guarde o dia do Senhor. Seja honesto. Trate os outros com bondade. O Espírito habita onde há obediência. Terceiro, eliminação de influências negativas. O Espírito é sensível. Ele se afasta quando você escolhe entretenimento, conversas ou ambientes que o entristecem. Nefe também ensinou sobre mansidão e humildade. A mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor. Isso está em Moroni, capítulo 8, versículo 26. Humildade não é pensar menos de você. É pensar menos em você. É reconhecer sua dependência total de Deus. Hoje à noite, antes de dormir, faça um exame de consciência sincero. Onde você precisa se arrepender? O que precisa mudar? Essa honestidade abre o canal para o Espírito Santo. Antes de mostrar a quarta verdade, sobre como o Espírito Santo testifica da verdade de forma que você pode confiar totalmente, convido você a fazer 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais santos dos últimos dias que buscam fortalecer sua relação com o Espírito Santo a encontrarem esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana há novos vídeos sobre como aplicar os ensinamentos do livro de Mórmon na vida diária. E deixe um comentário. Qual dessas 3 primeiras verdades mais ressoou com você? Como você reconhece a voz do Espírito Santo? Agora vamos à quarta verdade, que pode transformar como você busca testemunho. Quarta verdade:
O Espírito Santo é seu testificador mais confiável. Em um mundo cheio de vozes contraditórias, como você sabe em que confiar? O livro de Mórmon dá uma resposta clara. Moroni escreveu: "E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas." Isso está em Moroni, capítulo 10, versículo 5. Todas as coisas. Não apenas a veracidade do livro de Mórmon. Também decisões sobre casamento, sobre carreira, sobre como criar seus filhos, sobre qual caminho seguir quando tudo parece incerto. O Espírito Santo é o testificador enviado pelo Pai para guiar seus filhos de volta para casa. Mas aqui está o que muitos não entendem. O testemunho pelo Espírito não vem sempre como um sentimento avassalador. Muitas vezes vem como certeza tranquila, como paz profunda, como conhecimento silencioso. Alma ensinou sobre esse processo. Se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, ela começará a inchar em vosso peito, e quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Isso está em Alma, capítulo 32, versículo 28. Perceba os sinais, dilata a alma, ilumina o entendimento, é delicioso ao espírito. Esses são os frutos do Espírito Santo testificando. Então, como você fortalece esse testemunho? Primeiro, teste as promessas do livro de Mórmon. Não apenas leia, experimente. Aplique os princípios e observe os resultados. Segundo, registre as confirmações espirituais que recebe. Quando sentir paz ou clareza, escreva. Esse registro se tornará uma âncora em tempos de dúvida. Terceiro, confie mais no Espírito do que em argumentos humanos. Pessoas podem debater, mas o Espírito Santo não erra. Quando você tem o testemunho do Espírito Santo, você tem algo que ninguém pode tirar. Agora, a quinta verdade, sobre como o Espírito guia decisões específicas. Quinta verdade, o Espírito Santo pode guiar cada decisão da sua vida, até as pequenas. Muitos santos reservam o Espírito Santo apenas para as grandes decisões. Mas o livro de Mórmon mostra algo diferente. Nefe precisava de orientação sobre onde encontrar comida. Ele orou. O Espírito o guiou. E não foi uma decisão espiritual, foi prática. Primeiro Nefe registra. E aconteceu que ouvi a voz do Senhor, dizendo: levanta-te e vai à montanha. Isso está em 1 Nefe, capítulo 17, versículo 7. O Senhor se importa com os detalhes da sua vida. Ele quer guiar você não apenas nas decisões eternas, mas também nas diárias. Onde morar? Que trabalho aceitar? Como usar seu tempo? Como responder àquela mensagem difícil? O Espírito Santo está disponível para tudo. Mas aqui está a chave. Você precisa perguntar. Nefe também ensinou. Pois se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Isso está em 2 Nefe, capítulo 32, versículo 5. Então, como você acessa essa orientação diária? Primeiro, faça do Espírito Santo seu primeiro conselheiro. Antes de tomar decisões. Ore. Pergunt. Uka. Segundo, haja com fé nas impressões que recebe. Mesmo que não faça sentido lógico no momento, se a impressão é clara e edificante, haja. Terceiro, seja paciente. Às vezes o Espírito responde imediatamente. Outras vezes, ele espera até o momento certo. O presidente Joseph Smith ensinou que nenhum homem pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. Revelação não é apenas para profetas, é para você. Esta semana, experimente perguntar ao Espírito Santo sobre decisões pequenas. Devo ligar para aquela pessoa hoje? Qual a escritura devo estudar? Como posso servir minha família melhor? Você ficará surpreso com a frequência com que ele responde. Agora, chegou a hora da sexta verdade, a que muda tudo. Sexta verdade, o dom do Espírito Santo é uma promessa de companhia constante, a maioria não entende isto. Esta é a verdade que transforma tudo. Quando você foi confirmado membro da igreja,
Mãos foram colocadas sobre sua cabeça e você ouviu. Recebe o Espírito Santo. Mas aqui está o que a maioria dos santos não compreende completamente. Isso não foi apenas uma bênção. Foi uma promessa. Uma promessa de companhia constante. O livro de Mórmon revela essa verdade de forma poderosa. Nephi ensinu. Então estais neste caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, entrastes pela porta. Fizestes conforme os mandamentos do Pai e do Filho, e recebestes o Espírito Santo, que testifica do Pai e do Filho. Isso está em 2 Nefe, capítulo 31, versículo 18. Receber o Espírito Santo não é apenas receber ajuda ocasional. É receber um companheiro constante que testifica, guia, consola e santifica. Mas aqui está a parte que muda tudo. Esse dom é condicional. O sacramento que você toma toda semana renova essa promessa. As palavras dizem, para que tenham sempre seu espírito consigo. Sempre. Não apenas durante a reunião sacramental. Não apenas quando você ora. Sempre. O livro de 3º Nefe registra que após Jesus Cristo batizar os nefitas, oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Isso está em 3º Nefe, capítulo 19, versículo 9. E o que aconteceu? Eles foram purificados. O Espírito Santo desceu sobre eles. Então, como você ativa essa companhia constante? Primeiro, entenda que você já tem o domingo. Você não está pedindo que ele venha. Você está honrando o dom que já recebeu. Segundo, guarde os convênios que renova toda semana no sacramento. Lembre-se dele. Guarde seus mandamentos. Isso mantém o canal aberto. Terceiro, convide o Espírito Santo diariamente. Ore. Que eu tenha tua companhia constante hoje. A diferença entre um santo que apenas sabe sobre o Espírito e um que vive com ele é esta verdade. Você não precisa mendigar por visitas ocasionais do Espírito. Você foi prometido companhia constante. Reclame essa promessa. Viva dignamente dela. E sua vida nunca mais será a mesma. Sétima verdade. Você pode desenvolver sensibilidade ao Espírito através de práticas diárias. A última verdade é sobre aplicação prática. O Espírito Santo é como um músculo espiritual. Quanto mais você o exercita, mais sensível você se torna. Moroni ensinu. Não me condeneis por minha imperfeição, mas dai graças a Deus que vos manifestou nossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábios do que nós. Isso está em Mórmon, capítulo 9, versículo 31. Até os profetas tiveram que aprender a reconhecer o Espírito. Então, como você desenvolve essa sensibilidade? Primeiro, estudo diário das Escrituras, especialmente o livro de Mórmon. É onde o Espírito fala com mais clareza. Segundo, oração sincera e específica. Converse com Deus sobre tudo. Ouça suas respostas. Terceiro, obediência imediata às impressões. Quando o Espírito sussurra, haja rapidamente. Isso fortalece o canal. A sensibilidade ao Espírito não é um dom reservado para poucos. É uma habilidade que todos os santos podem desenvolver. Recapitulando as 7 verdades que o livro de Mórmon revela sobre o Espírito Santo. Primeira, o Espírito Santo fala de maneira mansa e delicada. Aprenda a reconhecer sua voz. Segunda, ele mostra todas as coisas que você deve fazer, não apenas decisões espirituais grandes. Terceira, há condições claras para recebê-lo, mas são mais simples do que parecem. Coração sincero, real intenção, fé em Cristo. Quarta, o Espírito Santo é seu testificador mais confiável. Ele pode confirmar a verdade de todas as coisas. Quinta, ele pode guiar cada decisão da sua vida, até as pequenas e práticas. Sexta, o dom do Espírito Santo é uma promessa de companhia constante, não visitas ocasionais. Sétima, você pode desenvolver sensibilidade através de práticas diárias, estudo, oração, obediência. A mensagem central é: o Espírito Santo não é um conceito distante. Ele é um companheiro real, disponível, que quer guiar cada passo da sua jornada de volta para casa. Moroni promitu. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Isso está em Moroni, capítulo 10, versículo 5.
Todas as coisas. Sem exceção. A escolha agora é sua. Você pode continuar vivendo com conhecimento superficial do Espírito Santo. Pode experimentar uma ou duas dessas verdades. Ou pode aplicar todas e observar sua vida espiritual se transformar. O convite é: escolha uma dessas 7 verdades para aplicar esta semana. Apenas uma. Pratique por 7 dias e observe as diferenças. Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém que está buscando sentir o Espírito com mais clareza. Se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para mais conteúdo prático sobre o Livro de Mórmon. E deixe um comentário. Qual das 7 verdades você vai aplicar primeiro? Lembre-se. Se derdes lugar para que uma semente seja plantada em vosso coração, ela começará a inchar. Até o próximo vídeo.